Amados irmãos e irmãs em Cristo, estudando a vida do apóstolo Paulo e a introdução desta primeira carta dele à igreja de Corinto, podemos tirar a seguinte lição: precisamos levar a palavra de Deus. Precisamos levar a palavra de Deus com comunicação eficaz e com consciência de quem somos como igreja de Deus. Paulo sabia que a volta do Senhor Jesus dependia de todos ouvirem o Evangelho. Isso está em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, quando o Senhor Jesus diz que o Evangelho seria pregado em todo o mundo e então viria o fim. A pauta do apóstolo Paulo era urgência, abrangência e eficácia. Paulo usou os meios de comunicação mais eficazes da época, viagens, cidades estratégicas, escrevendo correspondências em papiros, que era o papel da época, com mensagens contextualizadas, presencialmente e à distância. Presencialmente viajando em navios, em animais, a pé, usando a sua voz, e à distância escrevendo cartas, levadas pelos outros irmãos. Mas o essencial, o cuidado, o conteúdo da palavra de Deus. Irmãos, no nosso Novo Testamento, nós temos 27 livros. 21 são cartas. 13 destas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Ou seja, mais da metade das cartas e quase a metade do nosso Novo Testamento. Mas, como a própria palavra nos infere, ele escreveu muitas outras cartas. Por exemplo, na primeira carta dele aqui aos Coríntios, no capítulo 5, ele vai dizer que ele já tinha escrito outra carta antes. No capítulo 5, versículo 9, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Então, se ele já escreveu uma carta antes dessa primeira carta, ele deve ter escrito muitas outras cartas. Paulo fez 3 viagens. E nessas 3 viagens missionárias, relatadas no livro de Atos, ele escreveu, por exemplo, várias cartas. E depois ele foi preso em Roma, e lá em Roma ele escreveu pelo menos mais 4 cartas. Ali ele estava preso, não em quarentena, mas 2 anos preso ali por causa da perseguição que ele teve dos próprios irmãos judeus. E ali, naquela prisão, naquela casa dele, que ali ficou durante 2 anos, ele escreveu essas 4 cartas preciosas: a carta à igreja de Éfeso, a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, Colossenses, Filipenses e a carta a Filemão. Imagino se Paulo não tivesse sido preso, tivesse na sua casa durante aquele tempo, sem poder sair de casa. E naquele momento ali, Deus usou para que ele nos proporcionasse essas 4 cartas preciosas que está na nossa Bíblia. Mas voltando às viagens, essas 3 viagens que o apóstolo Paulo fez, pelo menos 3 relatadas no livro de Atos, 3 viagens missionárias. Na primeira viagem, ele organizou as igrejas da Ásia. Ele foi pelo mar, entrou pelo sul da Ásia Menor, hoje a Turquia, e ali ele evangelizou algumas igrejas, Listra, Derbe, Icônio, e logo depois a esse trabalho retornou para Antioquia da Síria, onde tínhamos a igreja que o mandou como missionário juntamente com Barnabé. Na sua segunda viagem, o apóstolo Paulo saiu dali de Antioquia da Síria e retornou à Ásia por terra, voltando ali às igrejas que eles tinham organizado, confirmando os irmãos. A partir desse trabalho que ele fez ali, ele seguiu para o norte, chegando a Troade. Troade fica às margens do mar Egeu. Então, dali de Troade, ele atravessou, chegando à Macedônia. Evangelizou a Macedônia, Filipos, Tessalônica, depois desceu ao sul
e ali no sul ele chegou a Atenas, a Caia, e depois, por fim, em Corinto, onde ele organizou ali a sua igreja, a igreja a qual ele endereçou esta carta. De Corinto ele retornou da segunda viagem, dando uma passada em Éfeso, deixando ali Áquila e Priscila, e retornou então à Palestina, a Jerusalém e Antioquia da Síria. Somente na sua terceira viagem ele vai escrever a carta à sua igreja. Na sua terceira viagem ele sai de Antioquia da Síria, indo direto para Éfeso. E em Éfeso, durante 3 anos, recebe irmãos desta igreja de Corinto. Corinto fica distante de Éfeso 800 quilômetros, apenas separadas pelo mar Egeu. Cerca de 2 dias de embarcação. E ali em Éfeso, durante 3 anos, ele levou a palavra, ensinou a palavra. Durante esse tempo ele recebia notícias da igreja de Corinto. E notícias nada boas. A igreja cresceu, mas estava acontecendo 2 problemas básicos ali com os crentes de Corinto: contendas no seio da igreja e imoralidades. Essa primeira carta foi o meio pelo qual o Senhor Deus usou para que Paulo instruísse e edificasse a sua igreja. E a aplicação que nós temos nesse primeiro ponto, é que é importante usarmos a tecnologia, os meios de comunicação mais eficazes para transmitirmos a palavra de Deus. Assim como Paulo usou suas cartas em papiro, e na época era a mais alta tecnologia que existia. Onde estivermos, no trabalho, na vizinhança, nos templos, nas casas, que nós possamos usar os melhores meios de comunicação, os mais eficazes meios de comunicação e a tecnologia que nós temos hoje. Nós temos hoje a internet, nós temos o WhatsApp, o YouTube, e devemos usar da melhor forma esta ferramenta para levar a palavra de Deus. Assim, porque como o Evangelho deve ser levado a todo mundo, e essa tecnologia nos favorece de uma forma muito mais rápida fazer essa transmissão. Mas com todo cuidado, é claro, não de qualquer jeito. E muitas vezes existe um frenesi de ficar repassando mensagens. Nós podemos passar mensagens através de links, uma mensagem da palavra de Deus, usando a própria nossa voz ou escrevendo, utilizando versículos bíblicos, encorajando as pessoas com a palavra de Deus para salvar vidas, para edificar na fé.